Acho que tem o conceito da produtividade. Assim. Existem setores que são altamente produtivos e setores que são naturalmente improdutivos. Né? E aí também tem uma questão de como que eu analiso isso. Porque, sob o ponto de vista das finanças, né, da economia, da microeconomia e das finanças, a gente considera aquilo que é muito produtivo, geralmente está atrelado ao tempo. Né? Nenhuma empresa faz um investimento para ter retorno daqui a 30 anos. Né? Nós, como investidores, a gente vai escolher sempre aquele que dá um retorno no menor tempo possível. Inclusive, é isso que a gente aprende na faculdade, a gente ensina, eu como professor, a gente ensina. Quando você vai fazer uma análise de viabilidade econômica, o tempo é uma das 3 variáveis que existe no fluxo que você está analisando. O tempo ele é extremamente importante e é ele que reduz o retorno do investimento. Então, tem setores que naturalmente precisam de investimentos, eles são produtivos no longo prazo, mas sob uma ótica de curto prazo, você não faria um investimento porque ele não é produtivo no curto prazo. Por exemplo, investimento em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia. Todas as economias que cresceram, que são fortes hoje, fizeram maciços investimentos em pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia. E quem fez foi o Estado, porque a iniciativa privada não faz esse tipo de investimento. Por uma simples razão, né? Uma lógica financeira, das finanças. Tem até um livro que chama Animal Spirits, que eu não lembro se é do Wilhelm Minsky, é um outro que eu gosto muito, mas ele fala exatamente desse espírito animal, que está em todos nós, inclusive, se você não tiver imbuído de um propósito público, você seja um servidor público, um agente de Estado, nós, enquanto seres humanos da iniciativa privada, a gente está imbuído desse espírito animal que eu só vou com vontade, com motivação em cima daquilo que vai me dar retorno, né? E como diria Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos, você está olhando sempre para o curto prazo. Né? Então, é natural que a iniciativa privada não faça esse tipo de investimento, não é nenhuma crítica. Né? Só que quando a gente olha a realidade como ela é, os fatos como eles são, se você vê os Estados Unidos, o Estado lá proporcionalmente é 3 vezes maior que o Estado brasileiro. Então, quem prega o discurso de Estado mínimo não está conseguindo olhar a realidade dos fatos. Os Estados Unidos só cresceu porque ele fez maciços investimentos, e são todos investimentos do Estado em ciência e tecnologia. Essa guerra tarifária que a gente vai entrar talvez mais na frente, os Estados Unidos fez no início, né, no crescimento da sua economia. Para quem não sabe, quando o Império Britânico notou que os Estados Unidos poderia ser uma potência, eles pregaram exatamente o que os Estados Unidos pregou 100 anos depois para os outros, né? O famoso relatório das manufaturas do Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro americano, talvez considerado um dos pais fundadores dessa economia americana, foi justamente levantar barreiras tarifárias porque ele queria fortalecer a indústria do país. Os Estados Unidos, na época do Hamilton, era igual ao Brasil, era um país agrícola. A vantagem comparativa deles era a agricultura. E o Império Britânico, na época, incentivava e fez de tudo para que os Estados Unidos utilizasse das suas vantagens comparativas e se tornasse uma potência agrícola. E naquele momento, graças ao Hamilton, ele falou, não, nós queremos ser uma potência industrial. Como a gente consegue isso? Dinheiro do Estado, levantar a barreira tarifária e desenvolver a nossa indústria. Foi o que eles fizeram. Aí quando eles ficaram fortes, né, que é o livro do sul-coreano lá, do economista, que é o Chutando a Escada, quando eles estiveram lá em cima, aí ele falou, bom, agora eu vou chutar a escada e não vou deixar ninguém fazer o que eu fiz. E ele começou a pregar o inverso para os outros. A Revolução Neoliberal é justamente isso. Estado reduz o Estado, diminui o gasto público, privatiza todas as suas empresas estatais e livre comércio. Né? Livre fluxo de capitais, e pregou tudo o que ele não fez. Ele fez o inverso para ficar forte. Aí quando ele ficou forte, eu brinco sempre, é igual sei lá, se no início do UFC não tinha categorias, né? O cara chega lá com 2 metros, bombado, tomou anabolizante, tomou um monte de bomba. Quando ele tá fortão, ele fala assim, agora ninguém pode mais fazer isso, não pode tomar anabolizante. Aí entra o cara lá raquítico, obviamente ele vai bater. É o que os Estados Unidos fez durante todo esse período da Revolução Neoliberal, dos últimos 40 anos. E o que aconteceu com os países que não seguiram esse conselho, que é o famoso consenso de Washington, os que estão batendo de frente com ele, que é a China, né? E até um país capitalista, sob a sua influência, que foi a Coreia do Sul, também não topou, seguiu o consenso de Washington, fez exatamente o inverso, né? Que é o que o Estado desenvolvimentista japonês fez lá no início, mas aí com a bênção dos Estados Unidos, né? Porque no pós-guerra existia uma necessidade, até um interesse dos Estados Unidos de
de reconstruir, principalmente o Japão e a Alemanha, que foram os países que perderam a Segunda Guerra, estavam totalmente destruídos, que foi o acordo de Bretton Woods, né? Mas rapidamente, quando o Japão ameaçou ultrapassar os Estados Unidos, eles fizeram o acordo de Plaza e acabaram com o que era uma vantagem para o Japão, para a Alemanha, para a França e para o Reino Unido na época, né? Que foi o acordo de Plaza, que era desvalorizar a moeda desses 4 países, né? E derrubar as barreiras tarifárias que esses países tinham com os Estados Unidos, que é uma versão atual que o Trump fala, eu costumo brincar, é uma versão tosca de tudo isso, né? Ele está fazendo tudo isso de forma descoordenada, sem se atentar para a história. Na verdade, ele está querendo voltar para o mercantilismo do século XIX e de uma forma tosca, que ele é um cara tosco, né? Da forma que ele faz, da forma que ele fala, da forma que ele trata, inclusive seus amigos, seus aliados, né? Então, quando que um chefe de Estado fala todo mundo está kissing my ass, como é que um cara fala isso, né? É um chefe de Estado. Então, o que os Estados Unidos está pregando e está querendo voltar exatamente para o século XIX, e os países que seguiram o que os Estados Unidos fez são os países mais fracos hoje economicamente para enfrentá-lo, que era o que ele queria, né? Eu não quero ninguém forte para não me enfrentar. Então, o que o Brasil precisa fazer é exatamente o inverso. O Brasil precisa proteger a sua indústria, precisa fortes investimentos estatais. Aí, voltando a... Às vezes eu viajo, viu, Ricardo? Aí você começa a viajar assim, você me traz de volta. Tranquilo. Voltando, o contexto histórico é fundamental. Voltando para o início da sua pergunta, eu defendo que o Estado tem que ter a presença forte com empresas estatais nos setores estratégicos da economia, né? Aonde o Estado permaneceu, nos poucos lugares que o Estado permaneceu, é onde a gente é forte, onde a nossa economia hoje é forte. Estava até vendo essa última viagem do Lula para o Japão, teve uma comitiva lá de 500 empresários e eles fecharam vários acordos com o Japão para a entrada de produtos brasileiros no Japão. Obviamente, os produtos que a gente tem, a grande maioria, são commodities, né? O nosso agronegócio é muito forte, graças à Embrapa, que é uma empresa estatal que investiu em pesquisa e desenvolvimento. A iniciativa privada não faria isso, né? E quando você olha, uma outra que acho que fechou grandes acordos com o Japão foi a Embraer, de fornecer os jatos que a Embraer produz para lá, que é uma empresa também que só chegou onde chegou porque ela foi estatal. Ela nasceu dentro do ITA, né, com os engenheiros do ITA, financiado pelo dinheiro, por recursos públicos. É uma empresa estatal, e depois que ela ficou forte, desenvolveu toda essa sua tecnologia, ficou competitiva, aí privatizaram a empresa, né?